1º de dezembro de 2016. Homenagens simultâneas em Chapecó e Medellín às vítimas do acidente aéreo emocionam o mundo. Quadro clínico dos sobreviventes tem melhora e perspectivas de recuperação são boas. Clubes europeus e sul-americanos também fazem homenagens durante jogos da quarta-feira. Atlético Mineiro avisa que não enfrentará a Chapecoense na última rodada do Brasileirão. E ainda, Palmeiras à procura de um substituto para Cuca. E as notícias de Santos, São Paulo e Corinthians. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. Uma homenagem emocionante que reuniu milhares de torcedores e familiares na Arena Condá em Chapecó e uma multidão que lotou o estádio Atanásio Girardot em Medellín, na Colômbia, reverenciou as vítimas da tragédia que acabou com o time da Chapecoense e comoveu o mundo inteiro. O Gazeta Esportiva não teria nenhuma outra forma de começar, senão mais uma vez se solidarizando com os familiares das vítimas e agradecendo ao povo colombiano que mostrou ao mundo inteiro que ainda é possível haver irmandade entre os povos. O jogo não aconteceu, mas as torcidas da Chapecoense e do Atlético Nacional deram uma demonstração inacreditável de solidariedade. Na Arena Condá, os torcedores lotaram as arquibancadas para prestar mais uma homenagem àqueles que perderam a vida no acidente. Uma grande oração foi feita no centro do gramado e no momento que apareceu o nome das vítimas no telão do estádio, não deu para segurar a emoção. No entanto, há de se reverenciar o que fizeram os colombianos. Nas primeiras horas da noite, ninguém poderia imaginar que tantas pessoas pudessem aderir a essa avalanche de humanidade que seria vista horas depois. 45 mil pessoas lotaram o estádio Atanásio Girardot, como se lá estivesse acontecendo uma partida de futebol. São imagens que ficarão registradas para sempre na lembrança de todos. Do lado de fora, outras milhares de pessoas que não conseguiram entrar prestaram ali mesmo, na rua, as homenagens às 71 vítimas e aos 6 sobreviventes. A grandeza do ato emocionou até mesmo o ministro das Relações Exteriores, José Serra. E a todos vocês, cada um, queria dar meu abraço personal, muito apertado. Y decirles de la emoción de acá escuchar un himno que ustedes compusieron esta noche en homenaje a estos brasileños. Es una emoción muy grande, muy grande. Quiero decirles que en toda mi vida no tuve una emoción semejante. Muchas gracias, Colombia. Os torcedores da Chapecoense, o povo brasileiro e, acima de tudo, o futebol, agradecem aos colombianos por tamanha demonstração de respeito e solidariedade. Talvez cenas como essas de ontem nunca mais sejam vistas na história do esporte. Boa noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Ontem acompanhei na íntegra toda a homenagem que foi feita no estádio Atanásio Girardot, lá em Medellín. E foi algo realmente comovente. Sabe, num período em que você vê cada vez menos respeito, menos tolerância, menos compreensão, quando tudo parece perdido, ainda mais no futebol, quando você vê pessoas se matando por causa de uma cor de camisa, por causa que um torce para um e outro torce para o outro, sabe, brigas por idiotices. E de repente, a partir de uma tragédia, uma das maiores tragédias do futebol mundial, a maior tragédia do futebol brasileiro, e de repente, dessa tragédia, vem um fio de esperança, de que ainda existe a possibilidade, sabe, de harmonia entre os homens, de harmonia no esporte. O Atlético Nacional se uniu ao maior rival, o Independiente Medellín, para fazer essa homenagem. O povo colombiano, os torcedores do estádio cantando o nome da Chapecoense, sabe, foi um ato de uma generosidade tão grande. E o que chama a atenção também, a capacidade de organizar uma homenagem como essa em apenas 2 dias.
Tenho dúvidas se faríamos o mesmo, faríamos como nação, o Brasil, se fosse um avião que tivesse vitimado jogadores colombianos. Não sei. O que eles fizeram foi algo surpreendente, arrebatador e ganhou a simpatia, eu acho que da maioria dos torcedores brasileiros. Acho que o Atlético Nacional hoje ele conta com uma espécie de segundo time ou primeiro time internacional de cada brasileiro, pela postura, sabe, foi muito singelo, foi muito bonito, foi emocionante, surpreendente até, que isso sirva de lição. Eu costumo ouvir muito em casa, a minha tia, falando assim, ou você aprende pelo amor ou aprende pela dor. Acho que pela dor as pessoas estão aprendendo, né? Que sirva de lição de que existe a possibilidade realmente de harmonia entre os torcedores, entre os clubes, entre os povos. Alberto Helena Júnior. Eu tenho muito pouco a acrescentar o que foi dito por você, porque realmente esses dias todos têm sido dias de muita reflexão e de muita tristeza, né? Porque trata-se de um detalhe curioso, como a capacidade que a morte tem para unir as pessoas, ao invés da vida que desune, que cria os conflitos entre pessoas, entre povos, entre etnias. Quer dizer, é um negócio estranho, porque a vida é para ser celebrada. É a vida que vale a pena, sabe? É a convivência com o seu semelhante que compensa a existência. Mas o ser humano é assim, vai fazer o quê? E a lamentar apenas tudo que aconteceu, a festejar, aplaudir o comportamento do povo colombiano, essa capacidade de solidariedade e compreensão, o time do Atlético, quando você diz que não sabe se no Brasil teria mesmo, o brasileiro teria o mesmo comportamento, eu tenho cá minhas dúvidas. Eu acho que não, você observa que a grande homenagem que prestou à CBF foi adiar os jogos do... E já teve dirigente aí que não tem nada a ver nem com o Atlético, nem com o Chapecoense, que saiu aí reclamando, porque achava que ia ser prejudicado o presidente, o vice-presidente do Internacional. Depois ele veio, pediu desculpa, viu, fez uma besteira, mas falou, achou isso. Foi pedir desculpa porque a reação foi altamente negativa. Então é difícil, sabe, você conseguir ter esse comportamento altamente civilizado do povo colombiano, um povo que vem sofrendo há muitos e muitos anos com as guerrilhas internas, com o narcotráfico, com tudo mais, e consegue ter esse comportamento tão civilizado, a ponto do próprio Atlético Nacional abrir mão do título. Exatamente. Enviar para Chapecoense, não, eles levam o título. E olha, no momento que o Atlético Nacional está ganhando tudo. É verdade. Seria, não sei se esse clube viverá um outro ano tão prodigioso como esse. Quantos mais títulos ele pudesse manter lá na sua galeria, seria vital para ele. Mas, em todo caso, ele, com o sentimento, com a razão, entregou o título da Copa Sul-Americana para a Chapecoense. E, por fim, queria também elogiar o comportamento do presidente do Atlético Mineiro, que já anunciou para a CBF, para o mundo, que não jogará a partida. A gente vai falar sobre Chapecoense. isso. A gente ainda vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Queria só acrescentar algo importante sobre o que disse o Alberto Helena, sobre essa doação do título à Chapecoense. Já foi formalizado o pedido, a Conmebol deve acatar, só tem uma questão burocrática, submeter ao Conselho. E isso cria uma situação muito interessante, porque da condição de campeã da Copa Sul-Americana, a Chapecoense tem direito à vaga na Libertadores América. E teríamos um confronto justamente da Recopa Sul-Americana entre Chapecoense e Atlético Nacional.
Seria também um jogo de homenagem. Muito interessante. Do que temos hoje, na verdade, pelo tudo que vimos ontem, e não tem por que crer que vai ser diferente, torcidas irmãs. Né? Atlético Nacional e Chapecoense. Bom, as notícias são boas sobre o estado de saúde dos sobreviventes dessa tragédia na Colômbia. Apesar de ainda estarem no estado crítico, todos apresentaram melhoras no quadro clínico. O lateral Alan Rusquel, que teve uma lesão na coluna, está se recuperando e consegue mover as extremidades. O goleiro Jackson Follman passa por uma nova cirurgia nesta quinta e talvez não precise amputar a perna esquerda. O jornalista Rafael Renzel ainda respira com a ajuda de aparelhos, mas abriu os olhos e tenta se comunicar. O caso do zagueiro Neto inspira mais cuidados, já que ele foi o último a ser retirado dos destroços e ficou mais tempo exposto às condições extremas da Serra Colombiana. Já os 2 funcionários da empresa aérea Lamia, Ervin Tumiri e Ximena Soares, são os que estão em melhores condições de saúde. Eles sofreram menos ferimentos e, apesar de seguirem internados, eles já recebem visitas. Os corpos das 71 vítimas do acidente já foram identificados. Amanhã deve começar o transporte para o Brasil. Um velório coletivo deve acontecer na Arena Condá, com as presenças de autoridades, incluindo do presidente Michel Temer e do presidente da FIFA, Gianni Infantino. Hoje, a diretoria da Chapecoense concedeu uma entrevista coletiva para explicar como isso deve acontecer. E nós vamos efetivamente trazer todos os corpos até aqui. E daqui alguns já saem para as suas cidades de origem com as suas famílias. Para o gramado da arena nós vamos trazer, a princípio, todas as pessoas de ligação direta com a Chapecoense, mais os jornalistas locais que serão velados. Nós teremos um período inicial entre 45 minutos e 1 hora de velório reservado às famílias e pessoas mais próximas, e após esse período liberaremos para o acesso à imprensa e aos torcedores e aos simpatizantes da Chapecoense. Se decidiu que os torcedores ficarão restritos à área das arquibancadas e cadeiras. Estamos trabalhando como já foi dito antes, com a hipótese do meio-dia de amanhã, mas também preparados para começar, inclusive, à noite, se for o caso. É evidente que nós estamos preocupados, sim, com o processo de reestruturação do clube, que deve começar já nos próximos dias, logo após enterrarmos nossos guerreiros e enxugarmos nossas lágrimas, mas estamos, nesse momento, trabalhando com a questão humanitária, de dar todo o apoio às famílias que estão enlutadas, à torcida que está numa comoção generalizada, enfim, a população em geral que está toda muito abalada por isso aí. Nós não estamos trabalhando com essas hipóteses, estamos recebendo com muitos bons olhos todos os apoios que a gente está recebendo, os presidentes ligando para o presidente Vantoso, para esse movimento que começa de não rebaixamento da Chapecoense por 3 anos, da cessão de jogadores para a Chapecoense. Tudo isso está sendo visto com muito bons olhos. A Chapecoense perdeu o seu time, mas a Chapecoense é hoje, em termos de estrutura e em termos de saúde financeira, talvez um dos melhores clubes do Brasil. Claro que, a se confirmar a situação dos clubes cederem jogadores, vamos analisar. Não basta simplesmente você pegar jogador e o assunto está encerrado. Não, vamos analisar a situação. Nós estamos recebendo muita proposta de jogo beneficente de grandes clubes. Eu não vou nem citar aqui porque são grandes clubes querendo jogar com a Chapecoense, com rendas revertidas em prol da Chapecoense e das famílias dos jogadores. Tudo isso vai ser analisado, mas como nós falamos antes, a questão de momento é uma questão humanitária de suporte às famílias enlutadas. Depois disso, depois de enxugar as lágrimas, vamos tratar de futebol. Que é muito sensato. Claro. Muito sensato, humano. Futebol pensa depois. Diferente, a gente vai falar também do Franco Carvalho, que foi presidente do Internacional, hoje é dirigente, que foi muito infeliz. Só o Internacional está pensando em futebol agora. Está pensando em que foi prejudicado, está pensando na ação que vai mover da STJD, mas isso é assunto para daqui a pouco. Tá certo, a Chapecoense tem que continuar, mas primeiro tem que cuidar das famílias, ver o que tem que ser feito do ponto de vista humano, para depois pensar. Alguns clubes até já colocaram uma lista de jogadores para saber se interessa, se não interessa, para a Chapecoense escolher, vai ter que montar um elenco novo. Ficaram alguns jogadores que não viajaram, mas enfim, vai ter que precisar pelo menos mais 22 jogadores.
Então, e aí, mas depois de resolver isso, a Chapecoense terá tempo de analisar os nomes. E é um golpe ainda mais rude, né? Quase irônico, porque a Chapecoense tem sido um exemplo de gestão. É um clube modelo, que serviria de exemplo para todos os demais, principalmente os grandes clubes brasileiros que vivem afundado em dívidas e tudo mais, porque os caras trabalharam direitinho, saíram da Série D, subiram todas as escalas naturalmente, com os seus próprios passos, chegaram ao Brasileirão, estão há 3 anos no Brasileirão, chegaram a disputar, chegaram à final da Copa Sul-Americana. Isso sem fazer loucura, sem nada, sem tomar dinheiro de televisão, do diabo, nada. Fizeram gestão séria. Dentro das suas possibilidades. Passo a passo, chegaram onde chegaram. E seria um crime, né? Esse clube, com essa mentalidade, com essa concepção, com esse comportamento, né? De repente, por conta de uma tragédia, uma fatalidade, começar a declinar, a cair, perder todos esses espaços que ele conquistou dentro do campo e fora dele com inteligência e competência e honestidade. Bom, na América do Sul não foi diferente. Na Argentina, no Peru e no Chile, equipes fizeram homenagens à Chape. A solidariedade e a empatia dominaram o futebol sul-americano. Na semifinal da Copa Chile, o Colo-Colo recebeu a Universidade Católica e preparou uma linda homenagem à Chapecoense. Os torcedores levaram 40 mil bexigas verdes ao estádio Monumental e respeitaram um minuto de silêncio como poucas vezes se vê nos campos do continente. Para completar, o tenor Tito Beltrán fez uma emocionante interpretação de Ave Maria de Bizet, comovendo ainda mais a torcida que lotava o estádio. Iniciativa similar, porém um pouco mais tímida, aconteceu também no Peru. Na partida entre Deportivo Municipal e Sporting Cristal pelas semifinais do campeonato peruano, vários torcedores usaram bexigas verdes para homenagear a Chapecoense. A equipe de arbitragem utilizou uma faixa preta sobre os distintivos da FIFA e da Federação Peruana de Futebol. Uma bandeira do clube catarinense foi levada ao gramado e os jogadores do Sporting Cristal usaram uma camiseta verde com o escudo da Chapecoense e a inscrição: Força Chapecó! O novo presidente da Chapecoense, Ivan Toso, já se posicionou a favor da ideia do Atlético Mineiro de que o jogo marcado para a última rodada do Brasileirão entre Chape e Galo não ocorra. Apesar da insistência da CBF para que o jogo aconteça, o presidente do Clube Mineiro, Daniel Nepomuceno, veio a público hoje avisar que o Atlético Mineiro não entrará em campo. Naquilo que acredito, é um momento de luto. Você tem que ficar resignado, você tem que respeitar e não simplesmente ir para a televisão, ficar declarando solidariedade. É o momento de cada um que tinha que sentir. Vim aqui somente informar que o Atlético não irá jogar, não irá até Chapecó jogar a última partida. A gente acredita no esporte, a gente respeita a dor, não é um momento para cobrar de jogador nenhum a essência do esporte. Então, já comuniquei à CBF, que concorda, já conversei com o presidente da CBF, Marco Polo, que concordou, mas que essa partida o Atlético não irá. Provavelmente a maior punição é a perda dos 3 pontos, como isso não altera a posição do time e o time não pode ser prejudicado, é o mínimo que se tem que ter pelos familiares, pela cidade, pelo estado e pelo país que está sofrendo com a tragédia dessa semana. É comum aqueles que costumam agir de má fé, ver má fé em tudo.
Então tem muita gente que já está vendo uma fé no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não quer jogar para levar vantagem, para dar as férias para os jogadores, liberar os jogadores mais cedo enquanto todo mundo está trabalhando. Tá. O Atlético Mineiro já daria mesmo férias aos jogadores depois da decisão contra o Grêmio. A classificação ali não pode ser ultrapassada por ninguém, vai ficar estável mesmo, então já fazia parte dos planos. É que realmente não existe clima para isso. Claro. A CBF poderia muito bem, cancelar o jogo, mas alega que poderia trazer problemas jurídicos, então tem que fazer todo o trâmite. Vão colocar numa cidade catarinense, os árbitros vão para lá como se houvesse jogo, que é só pro forma, mas é hipócrita demais, e aí não aparece nem Chapecoense, não aparece nem Atlético Mineiro, e os dois pedem por Por duas razões. Primeiro, porque esse presidente da CBF, ele não tem autoridade e ele não tem legitimidade para se impor junto aos demais clubes. Segundo, porque os outros dirigentes também não merecem muita credibilidade. Claro. Consequentemente, ele sabe que se ele alguém pode pisar fora ou se entra lá para anular o campeonato, porque não sei o quê. O presidente internacional, o vice-presidente internacional, Fernando Carvalho, vive dizendo por aí que, mas que o Internacional foi prejudicado porque o Vitor Ramos não podia jogar, não sei o quê. Sabe? Já entraram com a ação. Já começa com esse negócio. Não tem competência para montar time, não tem competência para manter técnico, contratar o técnico certo, não tem competência para manter o técnico funcionando, não tem competência para ganhar no campo, e aí quer ganhar no tapetão. Pois é. Essa é a mentalidade do brasileiro. E não é só no futebol. Futebol, eu vivo dizendo, é um reflexo da sociedade, do cotidiano, do dia a dia. É uma dramatização do dia a dia. Esses personagens todos estão aí, vocês sabem quem são. Quer dizer, é brincadeira, viu? Esse país precisava tomar juízo. Isso que precisava. Sabe que muitas vezes vendo esse confronto ideológico, esquerda, direita, nas redes sociais e tal, muitas vezes eu fui um dos primeiros a escrever que isso parecia a futebolização da política. Um torce para um, que torce para o outro, e são rivais e não se entendem mesmo. Eu estou chegando à conclusão até que a gestão do país está lembrando muito futebol. Eu estou quase achando que o Brasil é um clube. Tudo. Não, e não tem quem se salve, né? No dia a dia. Tendo em vista o que fizeram lá na calada da noite. Bom, as declarações de Fernando Carvalho, vice-presidente do Internacional, que citou que o adiamento da última rodada do Brasileirão seria prejudicial na tragédia particular do Internacional, irritou e deixou muita gente indignada mesmo depois do pedido de desculpas do dirigente. O atacante Marinho, um dos destaques do Vitória na luta contra o rebaixamento, ficou revoltado com o que o dirigente colorado disse e fez um desabafo no Instagram. O Marinho, que jogou com atletas que faleceram no acidente, escreveu: "E tem gente ainda que falou de campeonato? Me poupem, ignorantes. Por mim, que acabe o campeonato. A vida de muitas pessoas acabou e tem família sofrendo, enquanto muitos perguntam de futebol e dizem que isso prejudicou o clube. Duro ver e ler esse tipo de comentário. O que eu queria hoje era eles de volta, eram as famílias felizes com o retorno de todos, bem, com saúde, mas é duro ouvir que não vão voltar." Ontem, aliás, ao dar essa notícia aqui ontem, eu confesso que eu perdi um pouco o controle e fiquei... não tem como ficar calmo diante de uma declaração dessa. E mesmo ele tendo pedido desculpas, quando eu me lembro da declaração dele, continuo revoltado. Comparar a tragédia do Internacional, que é fruto da incompetência de dirigentes, que não sabem trabalhar direito. Só faltava cair para a segunda divisão e falar que a culpa foi da tragédia da Chapecoense, que adiou uma rodada. É o cúmulo, é absurdo. Rodada e as outras e essas pessoas se acham inteligentes, se acham, Ridículo. Exatamente. O senhor é ridículo. É ridículo isso, é ridículo. Ele é ridículo. Essa declaração foi ontem e hoje o Internacional já está mandando documento lá para o STJD pedindo no tapetão os pontos do Vitória. O que mostra a pequenez dessas pessoas. Pequenez. Fernando Não tem outro Carvalho. adjetivo. Pequenez.
Poxa vida, porque foge do âmbito esportivo. Tem que saber perder. Ganhar ou perder faz parte do esporte. As razões que levam a derrotas, pode avaliar depois para não perder de novo. Incompetência na gestão, contratação equivocada, sei lá, se vira. Mas perdeu, aceite a derrota. Aceite a derrota. Se o Internacional tiver que disputar uma segunda divisão, não vai morrer. Não é uma tragédia particular. Palmeiras caiu, foi campeão brasileiro. O Atlético Mineiro caiu, foi campeão. O Vasco caiu, o Botafogo. Poxa, o tempo de virada de mesa já passou. Embora os dirigentes sejam os mesmos e representam o que é de mais anacrônico no futebol brasileiro, as coisas mudaram. Pouco, mas mudaram. Mas é o conceito, é aquela praga do resultado. Isso. Que não vale só para o futebol. O futebol, como eu disse e repito, é reflexo. Ele é o reflexo, ele é o espelho da sociedade. O brasileiro passou a balizar a sua vida, a sua noção sobre o comportamento através do resultado. Quem tem é bom, quem não tem é lixo. Quem ganhou na corrida do pote de ouro é o que vale. Quem perdeu, quem ficou em último, está ferrado, vai pedir esmola. Quer dizer, esse conceito que está impregnado na sociedade, no tecido social brasileiro, em todas as pessoas, o que vale é o que tem, não o que é. Vale o que o ter possui, e não ser, não... né? O ter, não o ser, né? Exatamente, ter e não ser. Que possui. E isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Se o brasileiro não tomar juízo, gente, fala, Michel. Alberto Helena Júnior, uma campanha que vem agitando as redes sociais, gostaria de ver o craque Ronaldinho Gaúcho jogando na Chapecoense. Os apelos já chegaram ao jogador que atualmente está sem clube. Em respeito aos familiares das vítimas, o empresário e também irmão do Ronaldinho, Roberto Assis, acha que não é o momento certo para falar sobre o assunto, mas ele não descarta a possibilidade do craque vestir a camisa da Chape no ano que vem. O que vocês acham? De graça, mas ainda assim não tenho as dúvidas. Não, é um ato bacana dele, um gesto bonito, e seria interessante para a Chapecoense mesmo, porque uma atração. Claro. Uma atração, vai atrair dinheiro para o Chapecoense, vai ter que se remontar inteiro, precisa de grana. E precisa ter, portanto, elementos para poder negociar com o patrocinador, com a televisão, nos estádios. Teria uma atração. Né? Ele tem o Ronaldinho, apesar de não jogar bola há muito tempo, ele é uma atração, sem dúvida nenhuma. Voltamos com as notícias do futebol carioca. O Vasco confirmou no início da tarde de ontem que Cristóvão Borges será o técnico do clube em 2017. Sem jogos a disputar no ano, o elenco já está liberado para as férias. Nos rivais Flamengo e Fluminense ainda resta a última rodada do Brasileirão a disputar, mas a tragédia com a Chapecoense não sai da cabeça. O que o Flamengo fez nesses 2 dias foi readequar o seu calendário em relação a 2016, né? De cumprir essa última partida, infelizmente, com todo esse ambiente aí. Mas para 2017 a representação vai ser na data que for possível, respeitando os 30 dias de férias. E se porventura não formos para a Florida Cup, faremos a nossa preparação aqui já no nosso novo centro. E é dessa forma que pelo menos momentaneamente ficou definido. E vamos esperar para ver se existe alguma possibilidade de conciliação, porque a gente aguarda aí uma definição em relação ao calendário geral da CBF e Conmebol também. É claro que o espírito não está dos melhores, né? Até mesmo que ainda parece que a ficha ainda não caiu, né? E o clima, como vocês puderam ver ontem, até mesmo hoje, nós estamos tentando voltar ao normal, mas ainda é difícil de assimilar, né? Temos que orarmos pela família, porque nós colocamos no lugar deles, estamos sujeitos a isso, viajamos
cada semana tem uma viagem, então nós estamos sujeitos, mas como eu falei, a gente se coloca no lugar daqueles jogadores, daqueles atletas no qual ali estavam, né? Os familiares. Então pedir para Deus para que os familiares continuem com força, né? Para seguir a vida. Agora à tarde, os 5 representantes de São Paulo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro publicaram um vídeo homenageando a Chapecoense. Confira. Mais uma vez, bacana o gesto, e acho que isso serve de exemplo para o torcedor, Alberto, para o torcedor e para o dirigente, o torcedor. Não faz muito tempo nós tivemos aí o Williams do Corinthians sendo cobrado por torcedor, que estava usando uma bermuda verde. E ele acabou sendo mandado embora do Corinthians. E tudo leva a crer porque estava usando, não é porque ele foi tirar satisfação com o torcedor, porque ele foi tirar satisfação com o torcedor, estava cobrando que ele estava com a bermuda verde, sabe? E aí depois acontece uma tragédia e o Corinthians pinta de verde o site do clube, que era algo inimaginável. Sabe, o Atlético Paranaense colocou uma luz verde, que faz alusão ao Curitiba, que é o maior rival, também lá o verde é proibido. Aí você vê agora os jogadores vestindo a camisa verde da Chapecoense. Gente, é só uma cor. Eu sei que cor tem a ver com tradição, tem a ver com história, mas, poxa vida, sabe? Não é uma cor que define necessariamente uma escolha ou significa uma traição. O alvinegro, se usar um verde, é um traidor. O tricolor, se usar um verde, é um traidor. Parar com isso. Sabe? E aí precisa acontecer uma tragédia, e muito bem lembrado que o João Alberto falou no começo do programa. Poxa vida, celebre a vida, perceba isso em vida, nos bons momentos. Não espera acontecer o caos para que você perceba que muitas coisas não fazem o menor sentido. É verdade. Uma coisa que me espanta muito mais, né, nesse negócio todo, é que mais uma vez se comprova que na origem dessa tragédia inominável está a cupidez humana. Está a cupidez humana, o desejo de ganhar. Que esse piloto do avião, que é, por sinal, sócio da empresa, né, do avião que ele pilotava... O dono, né? Por cupidez, para ganhar mais dinheiro ou para gastar menos, ele botou menos gasolina no avião, menos combustível no avião e pagou com a própria vida. Quer dizer, a vida para ele vale menos do que o dinheiro que ele teve que fazer. A própria vida, a vida dele. Dele e dos outros. Sim, dos outros. Né? Dele e dos outros. Se tivesse sozinho, né? Tudo bem. Não, e mas pelo agora, que tudo leva a crer, junto... veja só, a investigação vai revelando coisas que começam a ganhar sentido. Sim. Primeiro, não fez a escala em Bogotá para abastecer, por quê? Tem que pagar a taxa de embarque, tem que pagar combustível, é um gasto. Segundo, porque a demora para comunicar a torre emergência que leva a multa. E leva uma multa altíssima. Sim, suspende então, a licença. dessa coisa, suspensão. Exatamente, dessa coisa chamada dinheiro. Ele foi até o último segundo de vida para pedir emergência. Tanto que ele pediu no último segundo e morreu. Então, e aquela sensação de que, não vai acontecer comigo. Comigo não vai acontecer. Então, é sempre ali no limiar. Sabe, ufa, Deus ajudou. Uma hora a casa cai.
O problema são os inocentes que pagam por tudo isso que é. Bom, o Santos voltou ontem aos treinos, fez uma homenagem às vítimas do acidente aéreo com 1 minuto de silêncio e de acordo com o portal UOL, o Alvinegro já teria definido aí os atletas que colocará à disposição da Chape. Seriam 7 jogadores que estavam emprestados pelo Peixe este ano e que retornam ao clube no ano que vem. Os atacantes Thiago Ribeiro, que estava no Bahia, Lucas Crispim, que defendeu o Atlético Goianiense, os meias Serginho, que está no Vitória, Lucas Otávio, que atuou no Paraná Clube em 2016, Marquinhos, que jogou no Oeste de Itápolis e volta depois do Paulistão, e Pedro Castro, que defendeu o Botafogo da Paraíba. Para a zaga, o Peixe deve deixar à disposição Paulo Ricardo, que estava no Sion, da Suíça. Com o anúncio oficial da saída de Cuca, que não deve trabalhar em 2017 para cuidar de assuntos pessoais, o Palmeiras busca um novo treinador. Sem Roger Machado, que foi para o Atlético Mineiro, e Abel Braga, que deve ser anunciado pelo Fluminense ainda nesta semana, 2 nomes surgem como favoritos para assumir o comando do Verdão. Uma das soluções já trabalha no clube é o Alberto Valentim, que faz parte da comissão técnica permanente e já assumiu o Palmeiras como interino após as demissões de outros treinadores. Ele é a opção que boa parte da torcida vem apoiando nas redes sociais. Uma reunião com a diretoria deve acontecer ainda nesta semana. Outro nome especulado é de Eduardo Batista, que atualmente trabalha na Ponte Preta. Alguns órgãos de imprensa dizem que já existe um acerto com ele, mas que só será anunciado após o fim do campeonato e do acerto de renovação com o diretor de futebol Alexandre Matos. Celso e Alberto Helena Júnior são nomes bons para substituir o Cuca? E qual dos dois vocês preferem? Eu vejo que o Eduardo é muito querido. O Corinthians também tentou, mas tinha aquela história que ele queria seguir um projeto com a Ponte Preta, trabalhar no ano que vem, não romper o contrato. Eu, sinceramente, faria uma aposta no Alberto Valentim. Sabe, que é um estudioso, está no clube, tem que parar com essa história, dá a chance para quem está lá, é prata da casa, dá respaldo. Conhece, sabe? Ficam sonhando com grandes nomes quando a solução está em casa. Pois é, sobretudo porque o Palmeiras já está montado, né? Quer dizer, o time campeão brasileiro, meu Deus do céu. Claro. Tem um elenco prodigioso, com mais ainda reforços que vem aí, quer dizer, facilita muito o aproveitamento de um treinador que esteja ali já em contato com essa turma. Eu também optaria pelo Alberto Valentim. Uma entrevista exclusiva e inédita do repórter Osmar Garrafa com o técnico da seleção brasileira, Tite. Um dos assuntos foi o principal jogador do Brasil no momento, o atacante Neymar. Veja um trechinho da conversa. Neymar, a gente tem sentido que ele está absorvendo mais, está apanhando, entre aspas, calado, está respondendo na bola. Você teve uma conversa com ele sobre isso, a gente está sentindo do lado de cá, não sei se é impressão, que mudou esse comportamento dele. Eu digo, nós temos que aumentar o nosso nível de concentração e toda vez, eu digo, por vezes vocês vão sofrer faltas. Eu digo, às vezes são faltas táticas para retirar a possibilidade, porque tu William é muito rápido, porque tu Neymar é muito rápido, porque tu Coutinho é muito rápido, porque Gabriel te sustenta, vocês vão estar sofrendo faltas. Se vocês procurarem bater boca, reclamar ou revidar, nós vamos deixar de fazer o nosso melhor. Que é jogar bola, que é a qualidade técnica, que é a troca de triangulações, de infiltrações. Nós vamos tentar. Então vamos potencializar tudo que a gente tem. Vamos botar para fora a nossa qualidade técnica, inclusive o Neymar. No próximo domingo, tem mesa redonda com a presença do presidente do campeão brasileiro Palmeiras. E tem também uma entrevista exclusiva e inédita do repórter Osmar Garrafa com o técnico da seleção brasileira, Tite. Um dos assuntos foi o principal jogador do Brasil no momento, o atacante Neymar. Veja um trechinho da conversa. Neymar, a gente tem sentido que ele está absorvendo mais, está apanhando, entre aspas, calado. Está respondendo na bola. Você teve uma conversa com ele sobre isso. A gente está sentindo do lado de cá, não sei se é impressão, que mudou esse comportamento dele. Eu digo, nós temos que aumentar o nosso nível de concentração e toda vez, eu digo, por vezes vocês vão sofrer faltas. Eu digo, às vezes são faltas táticas para retirar a possibilidade, porque tu William é muito rápido, porque tu Neymar é muito rápido, porque tu Coutinho é muito rápido, porque Gabriel te sustenta, vocês vão estar sofrendo faltas. Se vocês procurarem bater boca, reclamar ou revidar, nós vamos deixar de fazer o nosso melhor. Que é jogar bola, que é a qualidade técnica, que é a troca de triangulações, de infiltrações. Nós vamos tentar. Então vamos potencializar tudo que a gente tem. Vamos botar para fora a nossa qualidade técnica, inclusive o Neymar.
No São Paulo, os jogadores seguem de folga e só deverão voltar aos treinamentos na próxima terça-feira. O último jogo do Tricolor no Brasileirão seria no próximo domingo, dia 4, contra o Santa Cruz, no Pacaembu, porque nessa data o Morumbi vai receber o show da banda de rock Black Sabbath. Mas, com o adiamento da partida para o dia 11, a diretoria tricolor não confirmou, mas cogita a possibilidade de voltar a realizar o jogo no Morumbi. O São Paulo deverá enfrentar a equipe pernambucana com um uniforme preto, em luto pelo acidente aéreo com a delegação da Chapecoense. Hora de falar do Corinthians. O repórter Osmar Garrafa esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava acompanhando a quinta-feira no Timão. É isso, Michele. Os jogadores do Corinthians trabalham pensando na última rodada do Campeonato Brasileiro, partida contra o Cruzeiro em Belo Horizonte no domingo da outra semana. O Corinthians precisando de uma vitória e uma combinação de resultado para garantir vaga na pré-Libertadores. Mas o assunto continua sendo as homenagens à torcida da Chapecoense, aos jogadores da Chapecoense, aos nossos colegas jornalistas que se foram nesse trágico acidente que aconteceu nessa semana lá em Medellín, na Colômbia, e a diretoria do Corinthians é quem veio para a entrevista coletiva hoje. Flávio Adalto e Alessandro conversaram com jornalistas e falaram dos planos do Corinthians em conjunto com as equipes paulistas e a Federação Paulista de Futebol, no sentido de prestar todas e merecidas homenagens à equipe chapecoense e àqueles que se foram no voo da Lamia. Nós temos que saber o que é que a gente pode fazer dentro daquilo que eles precisam. Porque é muito difícil você ficar dizendo, por exemplo, emprestar jogadores, arrumar situações que possam auxiliar na reformulação de uma comissão técnica. À distância e com essa comoção que existe, você corre o risco de ser mal interpretado. Há uma discussão nesse momento nas redes sociais se o Corinthians usaria verde no uniforme, se o Corinthians jogará de verde ou se o Corinthians utilizará a camisa, enfim. Vocês que são os dirigentes do futebol, por vocês, o Corinthians jogaria de verde ou usaria verde? Por mim, joga de camisa verde, calção verde e meia verde. Ontem, o povo colombiano, especificamente a torcida do Atlético Nacional, deu um exemplo do que é o esporte, especificamente do que é o futebol, onde existem adversários e não inimigos. E, a partir daí, vocês, como homens do futebol, como diretores de futebol, não entendem que possa ser o momento, um pouquinho mais adiante, aproveitar que esse cavalo está passando arriado e os homens que fazem o futebol se juntarem, convocarem as torcidas, especificamente as organizadas, que é onde acabam existindo os focos do problema, e tentar usar esse momento para que a gente possa definitivamente viver o que é o esporte. Isso é uma possibilidade ou é uma utopia da minha parte? Eu acho que não é utopia não e nem deveria ser, Garrafa. Eu vejo da seguinte forma. Eu não consegui ver o total de ontem. Eu comecei a ver quando passaram-se uns 40, 50 minutos, eu não consegui ver mais, porque eu sou um cara muito emotivo e comecei a ver cenas que eu nunca tinha visto em termos de solidariedade. Quem sabe o mundo não esteja mudando em algumas coisas, quem sabe a partir de agora, como você falou, haja um hiato entre o que se fazia antes e o que se pretende fazer depois. Eu acho que foi uma lição. Bom, gente, o Gazeta Esportiva de hoje, Rogerinho, nosso diretor, termina aqui. Magrão, um beijo pra você também. Alberto Helena Júnior. A gente, domingo tá no Mesa Redonda? Domingo. Que beleza. Celso Cardoso. E que as lições sejam aprendidas. E gostei de ver o dirigente do Corinthians falando, se tiver que jogar camisa verde, calção verde, seria meião muito legal, verde, né? Que seja. É isso aí. Nos vemos daqui a pouco no Jornal da Gazeta, tá? A gente volta amanhã. Até já. Beijão. Tchau.